Olá, pessoalzinho. Primeiramente, um bom dia. Vamos lembrar que nós estamos na aula de hoje para dar uma revisão sobre a sua prova que vai ser na semana que vem. Lembrar que a sua prova semana que vem, a matéria é estatística, tá ok? Então, ó, aí se quiser também, lá no meu canal Hernani Coelho já tem a aula do segundo A e B. Então, você pode entrar lá e assistir a aula do segundo A e B, que é a mesma matéria, mas é mais uma maneira diferente de conversar. Eu vou enviar, daqui a pouco já enviei uma lista para a escola liberar para vocês exercícios para te ajudar a entender a matéria. Vamos lá? Bom, a história agora é a seguinte. Nós estamos falando de estatística e como é que funciona a história de estatística. O que é? Eu falei para você sobre a primeira coisa e a mais importante de estatística. Deixa cair tudo aqui. A primeira coisa e a mais importante de estatística é a coleta de dados. Coleta de dados. Então, ó, quando você coleta os dados, coletou os dados, você tem ele na sua mão, você vai ter que pegar esses dados, lembrando que o processo é o mesmo, tá? A pergunta que você fizer é a mesma pergunta para todo mundo. Lembra disso, né? Aí, quando você coletou os dados, você vai dividir esses dados para mim em dois tipos de dados. Eles podem ser os dados qualitativos, que são aqueles dados cuja resposta é um nome, uma palavra, uma expressão. Esses são os dados qualitativos. Ou os dados podem ser quantitativos. Os dados quantitativos são aqueles cuja resposta é um número. Qual a sua idade? Perguntar para você uma pergunta, por exemplo, quantos namoradinhos você já teve? Qualquer pergunta que vier, cuja resposta significa um número, eu chamo esses dados de quantitativos. Todas as pesquisas onde os dados forem uma palavra, qual o seu nome, qual o seu endereço, qual o seu sexo, ele fala para você, são dados qualitativos. Aqui, quer ver um dado qualitativo legal? Quando você vai lá no Instagram e posta uma imagem lá, uma fotinha, um texto, alguém vai lá e curte. Curtir, a palavra curtir é um dado estatístico que a gente pode até transformar num número depois, mas ele é um dado qualitativo. Aqui no ensino médio, a gente trabalha com dados quantitativos. Quando você chegar na faculdade, aí nós vamos aprender variações, vai trabalhar um pouquinho mais com os quantitativos. Mas os qualitativos que me interessam. Depois que você coletou e pegou os dados numéricos, a próxima coisa que você vai fazer é colocar eles em rol. O que é rol? Colocar eles em rol significa colocar eles em ordem. Essa ordem tanto pode ser uma ordem crescente como uma ordem decrescente. Então você pega todos os números e coloca eles em ordem. Eu normalmente coloco em ordem crescente, do menor para o maior. Aí, quando você coloca eles em rol, coloca eles em ordem, é essencial fazer isso aqui, tá? Eu já coloco ele como uma das primeiras coisas. Você vai descobrir um negocinho chamado de moda. O que é a moda? Moda é o termo que mais aparece. Então, por exemplo, fui lá, coletei os dados. Peguei todos esses dados e coloquei eles em ordem. Vi desses dados quais são aqueles que mais aparecem. Pode ser um termo que mais aparece? Pode. Eu posso ter dois termos que mais aparecem na minha sequência? Pode. Aí você vai ter essa sua sequência vai ser bimodal, duas modas. Pode ter três. Professor, e se eu tiver todos os termos aparecendo a mesma quantidade? Sei lá, um exemplo assim, ó. 2, 2, 3, 3, 4 e 4. Ó, os meus dados são 2, 3 e 4. Só que a mesma quantidade de 2, a mesma de 3, a mesma de 4. Então eu falo que isso aqui é uma sequência o quê? Amodal. Não tem moda. Por que não tem moda? Porque todos os termos aparecem com a mesma quantidade. Então isso aqui é uma sequência sem moda. Agora, e se eu fizer isso? Se eu fizer isso agora eu tenho moda. Quantas modas eu tenho? 3. Porque eu tenho o número 2 que aparece duas vezes, o número 3 que aparece duas vezes, o número 4 que aparece duas vezes,
E o número 5 aparece só uma. Então, eu tenho números que aparecem vezes diferentes dos outros. Esses que estão aparecendo aqui, eu falo que essa aqui é trimodal, ou 3 modas, né? O 2, 3 e 4. Bom, a próxima coisa que você vai achar, depois de descobrir qual é a moda, é uma coisinha muito importante chamada de mediana. Mediana. Como é que você acha a mediana? Como é que você calcula a mediana? Pô, a mediana, você tem que ter uma ideia dela, de mediana vem de médio. Mediana, mediana, médio, vem de ponto que está no médio, um ponto meio. Ah, tá. Lá na geometria plana, você aprendeu o que era mediana no ano passado. Mediana era um segmento que sai do vértice, sai da ponta, vai ao ponto médio do lado oposto. Aqui a mediana, tá vendo que está ligado ao ponto médio do lado oposto? Ponto médio. Aqui, ponto médio também. Só que mediana é o ponto que está no meio, é o número que está no meio da minha sequência. Lembre-se sempre que, antes de tudo, você tem que fazer o rol. Tem que fazer eles em ordem crescente. Tipo isso aqui, ó. Está em ordem crescente. Porque na prova, normalmente, ele não te entrega em ordem crescente. Ele entrega tudo misturado. Aí você vai lá e acha o termo do meio. Está errado. Acabou. Pode, hipoteticamente, mas está errado o jeito que você fez. A maneira correta de achar a mediana é: coleta as informações, coloca em rol, em ordem crescente, e acha a mediana. Como que funciona? Mediana não é o termo que está no meio? Se você vier aqui contar esses termos, você vai descobrir que eu tenho 7 termos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 é um número ímpar. Se a quantidade de termos for um número ímpar, é porque, obrigatoriamente, eu tenho o termo que está no meio. A mediana não tem cálculo. A mediana, quando for número ímpar, você não faz conta, você não calcula, você simplesmente vai lá no termo do meio. Ah, pessoal, como é que eu descubro qual é o termo do meio? Fácil. Olha o truque que eu uso. Quantos termos eu tenho? 7. Divide por 2, na metade, dá 3,5. Arredonda para mais, 4. Então ele é o quarto termo. Quarto termo. Se você prestar atenção, eu tenho 3 termos antes e 3 termos depois. Na verdade, a mediana parte no meio. Ah, então tá. Quando tiver uma quantidade de termos ímpares, basta ir lá no termo do meio. Como? Pega o número de termos, divide por 2 e arredonda para mais. Ótimo. Ah, professor, e se a quantidade de termos for um número par? Por exemplo, 3, 1, 5, 2, 4, 3, 2, 3. 3, 6, 8. Tá aqui. 8 termos. Você abriu sua prova, tá essa sequência e eu peço para você a mediana. Alunos de outra escola, que não é o caso de vocês, são seres superiores, vão pegar os dois que está aqui no meio. Ó. Pode? Claro que não, né? Qual que é a primeira coisa que a gente faz? A gente vai lá, pega esses termos e coloca eles em ordem, em rol. Então, eles vão ser 1, o 2 apareceu 2 vezes. 2, 2 vezes. O 3 aparece 3 vezes. 3, 3, 3. Tem um termo 4 e um termo 5. Pronto. Agora sim. Coloquei todos os meus termos em ordem. Em rol. Eu escolhi ser crescente. A quantidade de termos é 8. Se são 8 termos, eu tenho só uma saída. Para achar a mediana, você vai ter que ir lá, pegar os 2 termos do meio. Olha que doido. Pega os 2 termos que estão no meio. Quando eu pegar os 2 termos do meio, presta atenção que a quantidade de termos para baixo e para cima tem que ser igual. E como é que eu vou achar a mediana? Você vai ter que fazer uma média desses 2 termos. Quer dizer, somar os 2 e dividir por 2. Nesse caso, como eles são iguais, a mediana vai dar 3. Se eu tivesse feito pelo exercício que a gente fez aqui, professor, deu 3 também. Se eu somar 2 com 4 dá 6, dividido por 2 dá 3. Uma grandíssima coincidência. Demais. Coincidência demais. A maneira correta de se fazer é: pega a sequência,
coloca em ordem crescente e vê a quantidade de termos. Se for ímpar, sem conta, sem nada, vai lá no meio. Se for par, beleza, vai lá, pega os dois termos do meio. Os dois. Soma os dois, divide por 2. Beleza? Na prova, eu vou te pedir para calcular mediana, moda, de uma sequência que vai ter lá no texto. Eu estou enviando para a escola, e já enviei para a escola, uma lista de exercícios para vocês fazerem. Eu queria que você pegasse essa lista e já brincasse com ela, para que na próxima segunda-feira, que antecede a nossa prova, a gente já tirar as dúvidas dela e também do seu livro. Então, segunda-feira, agora, a gente vai tirar dúvidas dessa lista que eu mandei hoje e também do livro 1, que é a matéria da sua prova. Legal, até aqui? Tá valendo? Ótimo. Vou tirar aqui, tá? Então, rol, moda, mediana. Isso. Bom, quando eu fiz a mediana aqui para você, eu já usei uma palavrinha nova, né? Assim, uma expressão nova que eu sei que você já sabe, que chama-se média aritmética. O que é média aritmética? A média aritmética vai me lembrar uma coisinha que a gente estudou no ano passado, no primeiro ano, chamado de progressão aritmética. Na progressão aritmética, se o professor te contou que era uma sequência ordenada de termos, onde a cada termo eu ia somando uma razão. Mais. Alguém fez uma pergunta. Vai cair na prova só moda e mediana? Não. Calma, Giovana. Vai cair mais. As médias vão cair. Desvio padrão, variância, que é a matéria do livro 1. Quando for falar, abre o microfone e fala para mim, que aí eu não paro para ir aí abrir o chat, que ele fica aberto, fechado no canto. Aí, o que mais que a gente tem que falar? Quando a gente falou em progressão aritmética, era uma soma. Tipo que você viu também em progressão geométrica, que era uma multiplicação. Hoje eu quero falar de médias. Médias. A mais importante, ou vou dizer a mais importante, vou dizer que a gente mais usa, é a média aritmética. Como é que você acha a média aritmética de uma sequência de números? Fácil. Basta você somar esses números, somar os n termos e dividir por n. Média aritmética é somar os termos e dividir por quantos termos tem. Professor, eu tenho 10 termos, somos 10, divide por 10. Média aritmética. Aritmética, soma os termos e divide por quantos termos tem. Entenderam? Ótimo. Existe uma outra média muito importante, chamada de média ponderada. Como que você acha a média ponderada? A média ponderada ela é muito utilizada na química. Por quê? Porque os elementos, os compostos, têm pesos diferentes, quantidades diferentes. Então, a média ponderada, a gente faz assim, ó, é o termo vezes o seu peso, mais o termo 2 vezes o peso 2, e assim vai até o elemento n com o seu peso n. Tudo isso dividido pela soma dos pesos. Entendi, professor. Então, por exemplo, se eu tenho lá um composto que tem tantos por cento de um elemento, tantos por cento de outro, tantos por cento do outro, então eu vou pegar aquele elemento vezes a sua porcentagem, aquele elemento vezes a sua porcentagem, aquele elemento vezes a sua porcentagem, vai somando tudo. E dividir pela soma das porcentagens, que no caso aí seria 100%. Então, ó, a média ponderada ela é muito utilizada aí. Em alguns casos, a média ponderada e a média aritmética juntam, dá a mesma resposta. Ótimo! Existe uma outra média que a gente chama de média geométrica. Se na média aritmética eu somava, na geométrica eu multiplico. Só que ela vai ficar assim, ó, é a raiz enésima do produto de cada termo. Raiz enésima por quê? Porque tem n termos. Tipo, se eu desse 5, seria a raiz quinta do produto do 5, da multiplicação do 5.
Se eu desse 8, seria a raiz oitava da multiplicação dos 8 termos. Qual que é a vantagem maior que eu vejo na raiz enésima, na progressão geométrica? Agora, no ensino médio, a gente não faz essas contas. A gente não pode usar calculadora. Então, a gente simplesmente só deixa montado. Vai ficar, por exemplo, se fosse 5, ia ficar a raiz quinta, e você só ia multiplicar os números que estão lá dentro da raiz. Né? Quando estiver na faculdade, você vai usar a calculadora e anda mais depressa, ele já tem uma resposta. E tem uma média que é óbvio, todo mundo sabe que ela vai estar na sua prova. Que é uma média que eu gosto muito. A gente fez muito dela na aula. A chamada média harmônica. Como é que a gente acha a média harmônica? Ótimo, você vai pegar o número de termos que você tem. Só vou trocar a cor aqui, porque meu preto está acabando. É o número de termos que você tem dividido pela soma dos inversos de cada um desses termos. Olha que doido! Então, imagine que você tenha N termos. N. Você vai fazer a soma dos inversos de cada um. Fazer N dividido pela soma dos inversos. Aí você fala assim, nossa, professor, esse é grande? De todos, esse aqui é o mais trabalhoso, tem que tirar mínimo de várias frações. Mas normalmente a gente usa pouco, tá? A gente não usa tanto ele, poucos números. Não faz ele com muitos números, não, porque vai ficar bem complicado. Essas são as 4 médias que a gente vai trabalhar na sua prova. Beleza? Eu vou apagar aqui e fazer um exemplo bem legal, usando todas. Você vê como que funciona, tá? Vou apagar aqui. Lembrando, todos vocês têm tudo isso aqui no caderno e no livro 1. Então, imagine que eu viro para você e falo o seguinte. 4 amigas perguntam a idade de uma da outra lá. Aí, a idade de uma... Não, vamos mudar a pergunta para... Tá, 4 amigas estão conversando e cada um começa a contar quantos stories ela colocou naquela semana lá no seu Instagram. Uma colocou 3 stories, a outra colocou 2 stories, a outra colocou 4 e a outra colocou 3. E elas perguntaram o seguinte, essa foi a quantidade de stories que elas fizeram. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu quero descobrir moda, mediana, média aritmética, geométrica, harmônica e ponderada. Todas. Vou calcular todas elas. Ótimo. E aí funciona como uma revisão. A primeira coisa que a gente faz, eu já comentei com você. Pegar esses termos e colocar eles em ordem crescente. 2, 3, 3 e 4. Pronto. Coletei os dados, já sei que essa é a ordem. Nesse cantinho, eu já defino agora qual que é a moda. Moda não é o termo que mais aparece? O termo que mais aparece aqui é o 3. A minha moda é 3. Vou achar agora a minha mediana. Como é que acha a mediana? Quantos termos eu tenho? 4. 4 é par. Então, eu vou pegar os 2 termos que estão no meio. No meu caso, os 2 termos que estão no meio são os termos 3. Então, eu vou somar eles. 3 mais 3 sobre 2. A minha mediana também será 3. Ótimo. Tem nada a ver, tá? Tudo deu igual, mas não necessariamente vai ser igual. Ótimo. Caí nas coisas por aqui. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou achar a média aritmética. Como é que eu acho a média aritmética? A média aritmética seria somar os 4 e dividir por 4. Então, vai ficar 2 mais 3 mais 3 mais 4, dividido por 4. 2 mais 3, 5, mais 3, 8, mais 4, 12. Dividido por 4, a minha média aritmética deu 3. Beleza? Ótimo. Agora, eu vou achar a minha média geométrica. A média, deu exato, tá? Eu, normalmente, se desse fração, ia ficar fração, tá? Eu não divido, não gosto de dividir. Aqui vai ficar raiz quarta
Por que é raiz quarta? Porque eu tenho 4 termos. Do produto deles. 2 vezes 3, vezes 3, vezes 4. Então, vamos lá? 3 vezes 3 dá 9. 2 vezes 4 dá 8. 8 vezes 9 dá 72. É a raiz quarta de 72. Tudo bem? Ótimo. Agora, eu vou achar a média ponderada. Olha como é que eu vou fazer a média ponderada deles. Tem 4 termos, não tem? Então, vamos lá. O elemento 3 aparece uma vez. Mas, não. Burrinho, presta atenção. O elemento 2 aparece uma vez. Mas o elemento 3 aparece 2 vezes. Mais o elemento 4 que aparece uma vez. Dividido por 4, que é a soma de 1 mais 2 mais 1. Esse caso, esse vai dar a mesma coisa. 2 e 6 dá 8, 4 dá 12. Dividido por 4 dá 3. Tá? Porque os pesos deles são bem pequeninos. Agora, a média harmônica. Que vai dar um pouquinho mais de cálculo para você. Quantos termos eu tenho? 4. Isso é dividido por quem? 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 3, 1 sobre 4. Os termos são 2, 3, 3, 4. Então você coloca 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 3, 1 sobre 4. Nessa brincadeirinha aqui, ó, vai ficar 4. O que eu posso fazer aqui no denominador? Tirar o mínimo. Qual é o mínimo entre 2, 3 e 4? Fácil, só para a gente lembrar, né? Lógico que vocês já sabem. 2, 3 e 4. Vamos tirar o mínimo? Então vai lá. 2 dá 1, 3 e 2. Por 2 dá 1, 3 e 1. Por 3, 1, 1 e 1. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, o mínimo vai dar 12. Olha que lindinho. Me ajuda, vai. 12 dividido por 2, 6. 6 vezes 1, 6. 12 dividido por 3 dá 4. Vezes 1, 4. 12 dividido por 3 dá 4. Vezes 1, 4. 12 dividido por 4 dá 3. Então aqui vai ficar 4 sobre 6 e 4, 10 e 7 dá 17 sobre 12. Divisão de frações. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 4 vezes 12 sobre 17. Portanto, a resposta é 48 sobre 17. Como eu havia dito antes, eu não faço a continha. Eu deixo a historinha assim. Beleza? Quero lembrá-los mais uma vez que isso aqui que eu estou fazendo agora como revisão tem também no seu material, na sua aula lá do primeiro livro. Ótimo? Vou apagar, tá? Não se esqueçam de entrar lá no canal Hernani Coelho, no YouTube, e assistir a essa aula e a outra aula também do segundo A e B, que a gente também falou, eles também assistem de vocês. Isso tudo junta para sua prova, tá? Bom, continua. Imagine que saia as notas da sua sala. Você vai lá e pega o seu boletim. E o seu professor e a direção da escola te informa que a média da sala foi uma média 7. Essa foi a média da sala. Ele somou todos os alunos, todas as notas e dividiu por quantas notas tinham, quantos alunos tinham. Aí ele descobriu qual é a média da sala. Aí você foi lá e tirou 9. A média da sala foi 7. A sua média foi 9. Isso significa o quê? Isso significa que você está 2 pontos acima da média da sala. Aí você fala, nossa, isso é maravilhoso. Sempre é bom. Não. Imagina que a média da sala é 2 e a sua é 4. Você está 2 pontos acima da média 2, que é horrível, só também ficou 4, que continua sendo horrível. Então, peraí. Quando você tem uma média maior
ou menor do que a média da sala, ou na média geral, isso a gente dá um nome. Isso recebe o nome de desvio. Então, se eu pegar a média aritmética menos a nota, isso, ou o valor, isso recebe o nome de desvio. Agora, imagine que numa nota, você tirou, por exemplo, a média da sala é 7, você tirou 9. Então, você tem um desvio de 2. E na outra nota, que a média é 7, você tirou 5. Aí você fala assim, nossa, senhor, então meu desvio é 0, né? Porque é mais 2, menos 2, juntando eles dá 0. Não, não é verdade. Não é verdade porque não vai dizer nada para você se ele é 0. A sua nota vai ser igual ao aluno que tirar tudo 7. O desvio dele também é 0. Então, eu quero que você pense no desvio em módulo. Em módulo. Quer dizer, não pense nele com sinal negativo. Ou o desvio é 0, ou o desvio é um número. E esse desvio ele é muito importante para a gente. Por quê? Porque ele vai fazer a gente calcular uma coisinha chamada de variância. Variância. Que pode ser representado ou escrevendo var, variância var, ou em alguns livros ele representa com essa letra grega minúscula sigma. Sigma ao quadrado. Isso também é variância. E como é que calcula essa variância? Fácil. Para você calcular a variância, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar cada desvio menos x1 elevado ao quadrado. Aí você me pergunta, professor, por que tem que estar elevado ao quadrado? Por um motivo bem legal. Quando eu pego o desvio, só o desvio sem módulo, ele pode ser positivo ou negativo. Se eu colocar módulo, ele fica não negativo. Ele pode ser positivo ou 0. Quando eu elevo ao quadrado, eu não preciso nem preocupar com isso. Nem preocupar. Só que eu vou pegar a soma de todos os desvios elevado ao quadrado. Então eu posso ter, por exemplo, 10 termos. Isso, xn elevado ao quadrado. Ó, você vai pegar a média aritmética, tá avisando aqui que nosso tempo está acabando. A média aritmética menos cada termo elevado ao quadrado. Você vai somar isso e dividir pelo número de termos que você tem. Por exemplo, naquela sequência nossa anterior, não eram 4 termos? Você vai fazer a média menos 1, a média menos outra, o outro e o outro. Divide por 4. Isso recebe o nome de variância. E também tem o desvio padrão. Desvio padrão. E o que é o desvio padrão? Para que você vê a símbolo dele, ó, é só o sigma. Então, desvio padrão é nada mais, nada menos que a raiz quadrada da variância. Então, se você pegar a variância, calcular a variância e tirar a raiz quadrada, extrair a raiz quadrada, você vai achar para mim o desvio padrão. Bom, com isso, eu vou te colocar uma tarefinha para você brincar para mim. Uma tarefinha para você brincar. Igual a gente estava fazendo aquele das amigas, né? Que a gente fez a média de cada um, dá para achar a variância. Eu tenho a média, que é somar tudo e dividir por quantos termos tem, e montar. Ótimo. Esse que eu vou fazer agora, você vai resolver ele e vai mandar para mim no WhatsApp. Olha que doido. Lembra que isso aqui também está no seu caderno. A brincadeira é a seguinte, presta atenção. Tem o João e a nota do João foi 8, 4, 6 e 2. O João fez uma prova e tirou como notas 8 numa matéria, 4 na outra, 6 na outra e 2 na outra. E a outra pessoa foi a Maria. A Maria tirou 6 numa prova, 6 na outra, 5 na outra e 3 na outra. Bom, a brincadeira é a seguinte. Os dois tiraram a nota 20. A pergunta é, o que eu quero? Nesse exercício, só vai passar aquele que tiver a menor variância. Menor variância.
você vai ter que calcular para mim a variância do João e a variância da Maria. Só para te ajudar, lembra que a média aritmética é somar todos e dividir por quantos termos tem, que dá 5. A média da Maria é somar todos, dividir por quantos termos tem, dá 5. As duas têm a mesma média, mas eu quero saber a variância. Você vai fazer a média menos cada um dos termos, eleva ao quadrado e divide por 4. A média menos cada um dos termos, eleva ao quadrado e divide por 4. Você vai dizer para mim qual dos dois tem a menor variância. É óbvio que a gente sabe que a maior variância vai ser a do João, né? Porque ele tem um 8 e um 2, né? E aqui eles estão muito próximos. Mas eu não quero só isso, não. Eu quero que você diga para mim qual é a variância do João e qual é a variância da Maria. E na hora que você achar a variância, tira a raiz que você acha do desvio padrão. Ok? Então, pessoalzinho, ó, não esquece. Quero esse exercício que eu estou passando aqui, aquele anterior também que a gente estava fazendo. Eu estou mandando uma listinha para a escola, já está na escola, ela que vai passar para vocês. E assistam as aulas, leiam o livro 1, e segunda-feira nós vamos só tirar dúvidas de exercício que vocês querem para a sua prova. Ok? A prova está muito legal, muito massa. E ainda bem que essa matéria é a matéria que a gente viu na sala e não vimos só aqui. Beleza? Precisando de mim, vocês sabem, o número é 8164-8181. Manda mensagem, professor, tananã, e qualquer coisa que precisar, estamos aqui para te ajudar. Beleza? Muito obrigado. Beijo de vocês. Bom final de semana. Até mais, dona Júlia. Valeu, gente. Um grande beijo para vocês. Tchau, tchau, tchau.